eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. A paz do Senhor, igreja. Vou falar mais uma vez porque eu quero sentir a força da igreja nessa noite. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. É um motivo de muita alegria estar aqui novamente nessa casa. É um prazer vir aqui em São Carlos. E não tem como vir em São Carlos e vir aqui nessa casa. E eu fico muito alegre, muito feliz pelos amigos, pelas pessoas que a gente conhece aqui. Eu sou muito grato ao pastor, aos pastores, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Fico muito feliz e muito honrado. Eu quero rapidamente, meus irmãos, compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração há algumas semanas. E eu quero compartilhar com vocês. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1 em diante. Deus abençoe você, nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook, pela live. Deus abençoe você, que você venha ser edificado através dessa mensagem. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, em Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer. Se os mandar em jejum para suas casas, eles falecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Feche seus olhos rapidamente, eu quero fazer mais uma oração. Senhor meu Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, que durante essa ministração dessa palavra, Senhor, que nenhum distraimento, nenhum aplicativo, Senhor, ou nenhuma conversa paralela, Senhor, venha impedir de a Tua palavra encher mentes e corações nesta hora, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, como o Senhor tem falado através dos louvores, que possamos sair dessa noite aqui edificados e renovados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite, meus irmãos, é: saia do meio da multidão. Quando a gente fala de Jesus, uma coisa que nós temos que entender é que havia sempre uma multidão acompanhando Jesus. A fama de Jesus percorria cada vez mais, o nome de Jesus estava crescendo. E assim famílias, casas, províncias estavam conhecendo a fama de Jesus, através dos seus milagres, através da sua fama. E a consequência disso é que pessoas queriam estar próximo de Jesus. Eu creio que se houvesse um rumor que Jesus estaria ali próximo, pessoas sairiam dos seus lares, ou talvez paravam as suas tarefas para querer estar próximo dele, recorrendo a um milagre ou apenas ouvir as suas palavras de sabedoria. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que havia tipos de pessoas que seguiam Jesus. E Jesus, ele percebe que havia vários tipos de pessoas seguindo ele. O que nós precisamos entender nessa noite é que, quando a gente fala de multidão, a gente logo associa a que apenas doentes ou necessitados seguiam Jesus. Mas eu digo para você que não eram apenas doentes e necessitados. Nós precisamos entender que existiam pessoas mal intencionadas no meio da multidão. Existiam pessoas bem intencionadas no meio da multidão. Existiam aproveitadores no meio da multidão. Religiosos, pessoas intencionadas e mal intencionadas no meio daquela multidão. Só que Jesus, ao ver aquela multidão,
ele identifica que no meio daquela multidão, os seus discípulos estão ali no meio. E nós lemos o texto que o que é que Jesus, ele chama os seus discípulos, ele diz assim, ei, venha para próximo de mim. E quando Jesus fala, chama os discípulos, é porque ele quer revelar algo para os discípulos. Aqui nós já entramos nos versículos 2 e 3, onde Jesus ele diz para os discípulos, eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Primeira coisa, Jesus chama os discípulos, remove eles da multidão, e depois ele quer revelar coisas. Eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Deus quer nos revelar coisas. Nós temos vivido um período de multidão. Um período de multidão não, nós temos vivido um tempo a qual Deus chama a sua igreja para a proximidade com Ele. E nós precisamos o quê? Se aproximar, porque Deus quer nos revelar coisas. Deus quer nos apresentar e nos mostrar coisas. E só através do secreto a qual Deus vai nos manifestar essas coisas. Jesus vê toda aquela multidão, e toda aquela multidão próxima, os discípulos no meio. Ele confidencia o que está no seu coração. Ele revela para os seus discípulos, vê a necessidade do povo. Ele vê que o povo está com fome. E ele não quer desfalecer aquilo, não quer que aquela multidão venha se desfalecer no caminho. Jesus, mesmo sabendo que havia pessoas mal intencionadas naquele meio, ele não queria deixar aquele povo sem comida. Apenas o amor de Cristo pode fazer isso. Imagine nós, estamos aqui estamos num grupo, e você sabe que naquele grupo tem pessoas que não te querem o teu bem, pessoas que falam mal de você. E você saber que tem que dar algo para aquelas pessoas, somente o amor de Deus pode fazer isso. Jesus mostra esse amor através dessa atitude. Eu preciso dispensar esse povo com alimento. Mas nós precisamos entender uma coisa, minha igreja. Eu até convido você a anota essa mensagem que eu vou dizer. Na multidão, Jesus ele faz milagre. Anota. Na multidão, no meio da multidão, Jesus ele faz milagre. Próximo dele ele faz milagres. No plural. Vou repetir mais uma vez. Na multidão, no meio da multidão, Jesus faz milagre. Próximo dele, ele faz milagres. Aquelas pessoas que estavam ali próximas de Jesus, elas iam receber o seu milagre. E iam voltar para suas casas. Iam voltar para a sua rotina. Eu até me arrisco a dizer que aquelas pessoas iam voltar para as suas casas. Iam voltar aos seus deuses. Às suas práticas. À sua cultura. Elas iam receber o milagre. Elas iam ser curadas. Iam receber a sua bênção. Ia haver uma palavra de sabedoria. Mas iam embora para casa. Anota essa outra frase. Pessoas serão transformadas quando entenderem que Jesus é o maior milagre da humanidade. O maior milagre que Jesus estava querendo fazer é entender, fazer a multidão entender que ele era um milagre que poderia transformar e dar a vida eterna. Somente Cristo pode dar a vida eterna. Só que aquelas pessoas não estavam entendendo nada, elas queriam pegar o seu milagre e ir embora. Se retirarem, irem para suas casas, voltarem a trabalhar, voltar no meio daquela rotina como já mencionei. Mas o Senhor está nos convidando nesse tempo de hoje, a igreja a se aproximar dEle. É necessário, é urgência essa mensagem. A mensagem é de urgência. Se aproximem de mim, saiam da multidão. Entenda uma coisa, a multidão, meus irmãos, Jesus identifica que na multidão existe barulho. No meio da multidão existe fofoca. No meio da multidão existe mexeriqueiro. No meio da multidão existem pessoas mal intencionadas que influenciam. Jesus percebeu isso. Por isso que ele chama os discípulos, vem para cá, próximo de mim. Quando eu estou no meio da multidão, eu perco o foco. E o que tem acontecido é que pessoas têm perdido o foco do reino. Pessoas têm perdido o foco do reino. Porque estão se envolvendo com outras coisas. Estão esquecendo do reino. A segunda coisa é que as pessoas estão, no meio da multidão, as pessoas estão ficando confusas espiritualmente.
Como assim, Stefan? Eu fico acompanhando algumas pessoas nas mídias sociais e eu tenho visto, pastor Walter, como nesse tempo de pandemia tem surgido algumas lideranças nas redes sociais. Eu percebi isso, começou a aparecer umas figuras públicas de líderes, a qual eles falam de Deus, pastor. Mas quando eles estão publicando nos stories, eles não vivem de Deus. E eu fico impressionado, e minha esposa ficou impressionado. Eu sigo uma pessoa lá que ele fala muito bem de Deus. Mas ele começa a mostrar a sua rotina, o seu bastidor, mostrando o dia a dia dele, não existe nada de Deus. E isso causa confusão espiritual. Ao invés de ouvir a voz de Jesus, eu estou ouvindo a voz de outras pessoas. É isso que tem acontecido na igreja. Essa noite Deus nos convida a redirecionar nossos ouvidos, ao ouvido do nosso coração e voltar a ouvir a voz do reino. É somente no reino que nós vamos ter o socorro para a nossa vida. É somente no reino que nós vamos viver milagres. É somente no reino que nós vamos ter força e renovo diariamente para enfrentar as dificuldades e os problemas, meu irmão. Hoje Deus quer remover coisas, Deus quer remover tudo que está impedindo de vivermos os milagres. Mas para isso nós temos que nos aproximar de Jesus. A terceira coisa que está no meio da multidão, ela acumula hábitos dessa terra. Nós vamos ver a história de Israel. Deus sempre foi o povo de Israel. Não se misturem com os hábitos do povo dessa terra ou dos países vizinhos. Deus sempre foi o povo de Israel, mas não adiantava, o povo ia lá e se misturava. Trazia imoralidade sexual, trazia deuses estranhos para a sua vida. E nós temos feito isso. Nós temos traído Jesus. É forte a mensagem nessa noite. Nós temos traído Cristo. A partir do momento que eu misturo com as coisas dessa terra, quando eu estou no meio da multidão e deixo de olhar para o reino, eu traio Jesus. Eu traio a noiva. Porque eu começo a viver coisas, acumulando coisas que às vezes eu nem percebo, mas eu estou tão envolvido que eu acabo vivendo o quê? Uma cegueira espiritual. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Deus está nos chamando. Deus chama a igreja brasileira. Se aproximem de mim, se aproximem do meu reino. Escuta, se a gente for abrir a Bíblia lá em Gênesis, já vê a história de Abrão. Deus fala assim para Abrão: Abrão, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão não sabia nada. Deus só deu uma ordenança para ele: ei, sai. Por que Deus mandou sair? Porque na casa do seu pai, ele ia viver um refúgio. Ele ia viver um conforto. Se Abraão fica na casa do pai, ele não seria o pai da fé. Ele poderia ficar na casa do pai, ele poderia. Ele ia acumular para si práticas. Mas Deus falou assim: Abraão, sai. E eu vou te conduzir para uma terra a qual te mostrarei. Abraão não sabia de nada. Deus poderia ter revelado a terra? Poderia. E por que Deus não fez, Stefan? Porque Deus chama Abraão e no caminho ele começa a se revelar para Abraão. E Abraão começa a ter um relacionamento com Deus. E só depois que ele vai ver a terra. E Deus começa no processo a afirmar as promessas. Mas primeiro ele teve que sair. Se ele não sai, nada se cumpre. Se ele não sai, se ele fica em casa, nada se realiza. Meu irmão, larga o conforto nessa noite. Deixa Deus balançar a tua estrutura nessa noite. Deixa Deus... Ouve essa mensagem e deseje se aproximar do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta. Volta lá comigo aqui no Marcos capítulo 8. Olha só o que os discípulos falam. De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Os discípulos levantam uma objeção e falam assim: calma aí, Jesus, quem vai satisfazer esse povo aqui no deserto? Hoje o nosso deserto qual é? Pandemia. Nosso deserto tem nome: pandemia, crise, instabilidade econômica, desemprego, instabilidade política.
E tudo isso tem nos influenciado. Tudo isso tem paralisado a igreja, porque a gente começa a olhar para essas coisas. E a gente começa a se aproximar, a gente começa a se misturar. Ao invés de ouvir o som do reino. Esse é o deserto que nós estamos passando. Mas Deus permite desertos para que possamos crescer. Olha só, Mateus 5, Jesus ele vai para o deserto, passa um período de 30 dias de oração e jejum. Era no deserto. O período que nós estamos passando de deserto é de proximidade, é de oração, é de consagração, é de choro, é de lágrima, é de união. Esse é o nosso período, é o período da igreja. Enquanto nós estivermos no meio da multidão, nada vai acontecer. Enquanto eu ficar vendo as notícias nas redes sociais, ver o que fulano está falando, Beltrano está dizendo, entra no canal no YouTube, está lá no YouTube falando de tal coisa, criticando. Meu irmão, ei, fecha a porta do quarto. Dobra os joelhos. Sinta a presença. Chore. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. O céu não está em crise. O céu não parou. O céu não parou. Deus nos chama, e eu me incluo, nós como corpo de igreja. Se aproximem de mim, ouçam a minha voz. Voltem ao período de santidade. Abra mão de coisas se forem necessário. Abra mão das práticas, abra mão da religiosidade e volte a ouvir a minha voz, volte a olhar para o reino, volte a olhar para a cruz. É somente em mim. Não existe outro caminho. Naquele momento apenas eles eram discípulos, mas quando Jesus aproxima eles, começa a confidenciar, Jesus está preparando eles, preparando os discípulos que eram aprendizes, mas quando a gente vai lá em Atos já são os apóstolos. Homens maduros, já não eram jamais os discípulos. Nesse mesmo texto a gente vai ver que Jesus, após o milagre da multiplicação, os discípulos ficam com fome. E começa a se preocupar com o pão. E o Senhor começa a dizer, ei, tome cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E os discípulos olham assim um para o outro e não entendem. Fermento? O fermento hoje, meus irmãos, dos fariseus é a religiosidade. O fermento de Herodes hoje é o espírito de secularismo e mundanismo que tem entrado em nossas igrejas. E a gente traz isso para a nossa vida e para a nossa casa. Onde Deus quer estabelecer em nossa casa, em nossos negócios, em nossa vida, o reino, os princípios do reino. Hoje Deus convida a igreja, voltem a chorar. Quando Deus fala para Jonas, fala assim, Jonas vai para Nínive, o que Jonas faz? A primeira coisa ele fazer é o quê? Fugir. Fugir da responsabilidade. Porque Jonas, ele vem de uma linhagem de profetas. Mas a primeira coisa que ele faz, Nínive não. Eu estava comentando esse final de semana com algumas pessoas, com o Ziel e com os demais que estavam. E eu disse assim, Deus continua levantando Jonas para pregar em Nínive. Deus, ele continua levantando Jonas para pregarem em Nínive. E eu e você somos esse Jonas. Somos nós que vamos ser os portadores dessa palavra de santidade, de pureza. Mas para isso eu tenho que sair da multidão. Eu preciso sair da multidão. Eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida. E quais são esses ajustes, Estefan? É o ajuste do coração, da mente. Eu preciso conectar novamente. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Não adianta você fugir. Não adianta você criar barreiras, objeções, questionamentos.
Mas essa mensagem aqui que eu estou ministrando é atual. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas é atual para os nossos dias. Eu converso muito com um pastor, amigo meu e da minha esposa, ele já é um senhor. E eu converso com ele para pedir conselhos, e a gente conversando sobre pandemia, né? E eu perguntei, pastor, por que essa pandemia? Eu falei para ele. Ele falou assim, filho, essa pandemia é o período ao qual Deus está... Essa pandemia, ele falou bem assim, filho, essa pandemia não é para o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Essa pandemia é para a igreja despertar. Para a igreja acordar. Nós precisamos acordar de novo. Nós deixamos de clamar. Nós deixamos de chorar. Nós deixamos de tantas coisas, porque nós ficamos parados no deserto e dando atenção para o deserto e para tudo aquilo que o deserto tem. Nós deixamos de fazer tantas coisas porque nós estamos na multidão, e a multidão faz eu perder a visão. A multidão faz eu perder tantas coisas. A multidão faz eu perder o contato com Deus. A multidão faz eu perder a audição. A multidão faz eu perder, a minha voz ficar presa. Jesus, ele vê tudo isso e chama os discípulos, venham para próximo de mim. Venham para próximo de mim. Eis que eu venho sem demora. E só aqueles que estiverem perto vão comigo. Eu sei que a mensagem é forte. A mensagem não é para dar um glória a Deus. A mensagem não é para a gente pular, sair rodopiando e por aí em diante. Mas a mensagem é: sai da multidão. Saia da multidão. Você é diferente, você é luz, não é para você estar na multidão. Você é sal. Ministérios estão acabando, famílias estão acabando, porque estão na multidão. Casamentos estão se encerrando porque estão no meio da multidão. Filhos estão brigando cada vez mais com os pais porque a família está no meio da multidão. Jovens estão perdendo o foco do propósito porque estão no meio da multidão. Mas hoje Deus me chama, venha para próximo de mim. Pastor, posso colocar a igreja de pé? Fica de pé, igreja. Por favor. Eu queria ser bem objetivo porque eu sabia que a mensagem era dura. Mas hoje o Senhor nos convida, se for necessário, nos vestimos de roupa de pano de saco. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Eu não preciso convidar você para vir aqui na frente, é você e Deus. Eu não posso apenas orar por você, mas a decisão de querer sair da multidão é sua. O que vai mudar a sua situação depende de você. O que vai mudar o seu relacionamento com o Senhor depende de você. O que vai mudar o seu status, virar o seu status e se tornar próximo depende de você.
Estevão, o que eu tenho que fazer? Ei, apenas levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero sair da multidão, eu quero viver milagres, eu quero voltar para minha casa vivendo milagres, eu não quero ficar apenas olhando para pandemias, mas eu quero viver tudo aquilo que o reino tem para mim, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero estar próximo, eu quero me chegar mais, eu quero estar perto com meu coração próximo de Ti, eu quero estar com a minha mente conectada no Teu reino. Senhor, eu cheguei aqui cansado, não dá mais, a multidão está me confundindo, o barulho, tudo me confunde, Senhor. Mas o céu está aberto nessa casa, nessa noite. Filho, eu estou te chamando para próximo de mim. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Eis que vos chamo de amigos, não de servos, mas de amigos. Eis que vos chamo de amigos. Chegai-vos, amigos, perto de mim. Chegai-vos, amigos, perto de mim. Eu sinto falta da tua voz, eu sinto falta da tua adoração. Saia da multidão, venha para mim, pois estou de braços abertos. Ei, clame nessa hora, chore se for necessário, se vista de roupas, dobre o seu joelho. Arabaxine marabacê. Ouça o som do céu nessa noite. Ouça o som do céu. É o som do arrependimento, é o som da glória, é o som da presença do Eterno. Senhor, vai renovando nessa noite. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a corações. Senhor, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos mais. Eu quero estar frente a frente com o Senhor. Senhor, às vezes eu estou no meio da multidão. Senhor, às vezes nós nos encontramos no meio da multidão, Pai. Às vezes o barulho acaba nos atraindo, a fofoca, o mexerico me acaba me afastando. Mas, Senhor, nessa noite eu tomo uma decisão. Eu quero mais de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero viver aquilo que o reino tem para nós. Senhor, enche nossos corações. Desperta-nos, Senhor. Abre nossos olhos, nossos ouvidos. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o som do reino, o som do céu. Queremos ser movidos pelo Teu Espírito. Se for necessário sair, eu saio. Se for necessário abrir mão, eu abro. Mas, Senhor, eu quero a Tua presença. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Clame nessa noite. Clame nessa noite. Hoje é a noite que Deus está tirando toda a barreira. Hoje é uma noite que Deus está corrompendo os gigantes. Por conta de você. Porque Ele te ama e sente a tua falta. Sente a nossa falta. Arabaxure marabassai. Levanta, levanta, igreja. Levantem-se. Levantem-se. Eu sou o teu escudo e a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o Deus todo-poderoso. Eu sou o Deus que abre o porta e fecha o porta. Eu sou o que te segura e te sustento. Presente aqui. Oh, amigo.
Levante suas mãos, adore ao Senhor. Eu sei. Diga, eu sei. Expressa ao Senhor tua adoração. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Nunca houve um amor assim, jamais haverá. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Arabas. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me ama. Oh, Jesus, nós te amamos. Eu sei, me ama. Expressa, Senhor, a tua adoração, teu amor a Ele. Prostro-me diante da Abre o teu cruz, coração. vejo o sangue de Veja o Jesus. sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Ele está aqui nessa casa. Oh, Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. o céu está cheio, está derramando O aqui. véu rasgou, o caminho abriu. Oh, Tudo consumado está. Não existe acusação. O véu rasgou, Entre no o caminho. caminho abriu. O caminho está aberto. Você tem acesso ali, meu Deus. Consumado está. E quando tudo E quando tudo se acabar, quando tudo se acabar, quando tudo se findar, estaremos seguros. Por quê? Pois sei, Pois sei. me amas. Pois sei, Oh, Jesus. me amas. Prostro-me Se diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Saia da multidão, meu irmão. Saia da multidão. Saia da multidão. E venha para o lado de Cristo. Venha para o lado da santidade, da pureza. Venha para o lado da pureza. O reino está chegando, santificai-vos. O reino está chegando, santificai-vos.
Santificai-vos, 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 santificai-vos. Ere marabás, xere marabás, ere marabás, sure marabás. Rompa o véu nessa noite, entre pelo caminho, entre pelo caminho, entre pelo caminho. Alguém nessa noite que quer receber Jesus como seu Salvador? Que entrou nessa casa a primeira vez, mas deseja conhecer esse Jesus, ou quer renovar sua aliança com Deus? Eu te faço esse convite. Você que chegou aqui nessa casa a primeira vez, ouviu essa mensagem, e você está aí, eu faço convite para você. Saia da multidão. Saia da multidão. Eu sinto que Deus está tratando com a igreja hoje. Deus trata conosco nessa noite. Eu sinto que Deus está tratando conosco. Estamos muito dando ouvidos para as coisas paralelas. Estamos deixando cada vez mais. Estamos deixando de ouvir a voz, o som, a voz de Deus. E outras vozes têm entrado em nossos corações, em nossas mentes, tomando o lugar de Deus. Vozes estranhas. Vozes dessa terra têm tomado o lugar da presença de Deus. Vozes têm diminuído a comunhão, têm nos afastado. Estamos vivendo um período de luta, de guerra espiritual contra as carnes, contra as hostes espirituais. Pessoas estão perdendo essas guerras, não estão aguentando o deserto, estão do lado da multidão. Mas o convite é: saia da multidão, meu filho. Saia da multidão. Assuma a responsabilidade. Meu Deus do céu. Leve a sua família para perto de Deus. Conduza a sua família, a sua casa. Meu irmão, não passe a bola. A mensagem é séria. Há tempo de restaurar. Meu Deus. Meu Deus do céu. Para de ver esse período de infelicidade que você está vivendo. Parece que tudo está dando errado na sua vida. E você fica se questionando o porquê dessa infelicidade. Nada certo. Mas Deus está falando com alguém nessa casa e fala: chegai-vos a mim. Grite se for preciso. A multidão está te causando confusão. Está sendo influenciada por essa multidão. Venha para o reino. Tome posse do reino. Viva o reino. Viva Cristo. Venha viver a plenitude.
venha viver a plenitude do reino. Meu Deus. Ouça a voz de Deus essa noite. 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 Ouça a voz do reino. Ouça a voz do reino. Ouça a voz do reino. Eu insisto porque tem pessoas que precisam ouvir a voz do reino. Eu quero a tua voz. Eu quero a tua voz. Eu quero a tua voz. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. A tua igreja quer mais. Espírito de Deus, transporta a vida dessa hora. Transporta a vida dessa hora. Enche corações dessa hora. Renove barreiras. Renove todo medo. Toda infelicidade. Seja cheio de alegria. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluias. Você que ouviu essa palavra, que quer realmente estar mais perto de Cristo, queria convidar você para amanhã às 8, às 7h30 até às 8h30. Você está aqui conosco. Um momento nós vamos estar aqui em oração, porque a pessoa para aproximar Jesus é somente através da oração. Então eu vou fazer um convite a vocês que estão nos ouvindo, a cada um que está aqui, para estar participando conosco desse culto de oração, amém? E nós temos também o culto na quarta-feira, às 9 horas da manhã, às 7h30, e temos também a célula, que nós não podemos esquecer. Aqueles que já estamos participando das células pela chamada de vídeos, continuem participando, não deixem de participar. Aqueles que estão presenciais, vamos para cima, vamos participar também em nome de Jesus, amém? Porque se Deus é por nós, quem será que nós? Nós tudo podemos em Cristo Jesus, mas desde agora, amém? Os irmãos possam ir em paz em nome de Jesus, amém? Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue